Olá, alunos do sexto ano. Então, nós estamos iniciando hoje nossa aula experimental, a nossa aula invertida. A aula invertida, vocês vão assistir a essa aula agora e na sala de aula a gente vai fazer a nossa atividade. Que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu estou pertinho de vocês para ajudar a resolver, ok? Então, vamos lá. Nós vamos estudar nesse capítulo um assunto muito interessante. É o capítulo 9 da nossa apostila. Vamos lá. Pode até pegar a apostila para poder acompanhar comigo. São os povos africanos. E nós vamos falar o seguinte, olha só retomando uma coisa bem interessante. Muitas civilizações deixaram vestígios. Isso a gente já aprendeu no início do ano. O que são os vestígios? São objetos, cartas, fotos, escritas, são diversas formas de manifestações culturais. Então, essas pessoas deixaram esses vestígios e nós, historiadores, vocês também são historiadores, vamos pesquisar, vamos procurar analisar as pistas e vamos entender como é que esses povos vivem. Então, vamos lá. A questão é a seguinte, os arqueólogos, historiadores, eles desenvolveram muitas técnicas que eles conseguem entender não só como as pessoas viviam, mas dinossauros, restos fósseis, tá? Então, a partir daí, a gente consegue entender como tudo aconteceu. Tá? Pelo menos a gente tem as hipóteses de como tudo aconteceu. Esses vestígios, nós encontramos também em sociedades que não deixaram vestígios nenhum. Mas essas sociedades, a gente consegue também estudar sobre elas. Como a gente consegue desenvolver, medir o desenvolvimento dessas sociedades? Através de monumentos, através de textos escritos e através das construções, que é o que a gente encontra mais fácil por aí. Então, muitas sociedades deixaram isso, outras não deixaram nada. E como que a gente fica sabendo como eles existiram? Através da história oral. A história oral é algo contado, algo falado. Então, muitas sociedades não deixaram grandes construções, não deixaram grandes vestígios, mas deixaram a sua história que foi passada de geração em geração. As sociedades que não tinham escrita, elas tinham nome, né? Essas sociedades, elas são conhecidas pelos historiadores como sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não têm escritas. Então, essas sociedades não é que elas não têm vestígio, né? São sem vestígios, mas elas são sociedades que a gente tem que estudar um pouquinho mais para conseguir descobrir coisas sobre elas. Então, nós vamos aprender agora sobre um império muito legal. Que império que é esse? O Império de Axum. Não é Atum não, viu gente? É Axum. Esse Império de Axum é bem bacana. Por quê? Ele é próximo, dos núbios. Lembra dos núbios? Os núbios nós estudamos no início do trimestre, do primeiro trimestre. Os núbios eram chamados de faraós negros, que eles dominaram os egípcios e por isso eles tinham duas cobrinhas no chapéu de faraó, né? Os egípcios tinham uma cobrinha e os núbios tinham duas cobrinhas. Os núbios tinham seu próprio alfabeto. Então, eles tiveram, a Império Axum teve influência dos núbios e também dos egípcios. E também dos povos árabes, que a gente acabou de estudar e está fresquinho aqui na cabeça. No século I, o que acontece? No século I, deu branco. Ah, não deu branco, voltou. No século I, esse império, eles conquistaram o Império dos Núbios, que é o império chamado Kush.
E esse Império Kush dos Núbios ajudou muito o Império Axum a se desenvolver. Quando tem essa mistura de culturas, eles crescem. E daí, eles eram politeístas. O que são um povo politeístas? Que tem mais de um Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses. E daí, esses povos, eles comercializavam muito. E comercializavam no deserto do Saara, né? Usavam os camelinhos, como eu falei para vocês na aula. Usavam também o quê? Eles usavam os dromedários. Lembrando das corcovas, hein, gente? Não esquece. Então, eles, através do deserto do Saara, eles tinham contato com vários povos. E aí, eles deixaram de acreditar em vários deuses e passaram a acreditar em apenas um Deus. E aí, eles se converteram ao cristianismo. Então, tendo contato com os povos, né, do Mediterrâneo e com o Império Bizantino, eles passaram a acreditar em apenas um único Deus. Então, esse rei, o rei Ezana, recebeu vários monges e aí eles traduziram a Bíblia Sagrada para a língua deles. E que língua que era deles? Olha só que nome diferente. A língua deles era a língua... Como é que vocês falam? Como é que vocês vão ler isso daqui? Geze. Então tem que falar africano, gente. Para poder aprender sobre a África, vamos falar africano. Lembrando que mochila é uma palavra africana. Então vocês falam africano todos os dias. Daí, olha só. Começaram a ocorrer vários conflitos, porque na África não tem só pessoas que acreditam em vários deuses ou cristãos. Existem também muçulmanos. Então, tendo pessoas que têm vários conhecimentos diferentes e pessoas que têm vários costumes diferentes, muitas pessoas não respeitam essas diferenças e começaram a haver conflitos entre essas pessoas. E esses conflitos eram disputa por comércio, por dinheiro e política, por poder. Então, essas disputas políticas atrapalharam tudo. Por quê? O Império Axum, que era um império muito grande que conseguiu até se unir aos núbios, começou a cair, começou a entrar em decadência e começaram a enfraquecer. Então, o Império Axum, por causa dos conflitos entre os politeístas, que acreditavam em vários deuses, e os povos muçulmanos que acreditavam no Maomé, né, no profeta Maomé, em Alá, também começaram, né, a brigar, e aí que teve todo esse declínio, teve toda essa decadência do Império Axum. Que pena, né? Mas o Império Axum não desapareceu totalmente. Por isso que a gente consegue estudar sobre o Império Axum. Daí, falando sobre África, né, na página 162 do livro de vocês, a gente vai ver uma história super bacana. Olha só. Quem é essa daqui? Essa daqui é a rainha de Sabá. Quem que é essa rainha de Sabá? Essa era uma mulher muito esperta. O que ela fez? Ela ficou ouvindo por aí uma história de um tal de rei Salomão. E diz que esse rei Salomão era muito esperto. Ela ficou pensando, será mesmo que esse cara é esperto? Então, o que ela fez? Ela teve uma grande ideia. Ela juntou uma comitiva, ou seja, um monte de gente, um aglomerado de pessoas, e foi até o tal do rei Salomão. Chegando lá, ela já tinha na cabeça dela preparado um monte de enigmas e perguntas para ele. O rei Salomão era muito sábio, gente. Vocês não têm noção. Ele respondeu a todas as perguntas da rainha de Sabá. E ela, além de tudo, era gatona, né? Então, olha só. O rei Salomão, além de responder tudo, ele ainda tinha todo um charme, né? Então, o que aconteceu? A rainha ficou admirada com a sabedoria do rei Salomão. Além de tudo, ela ficou tão admirada que ela trouxe muitos presentes para ele. Ela trouxe ouro, ela trouxe para ele 120 talentos,
120 talentos, a moeda da época, era equivalente a 4 toneladas de ouro. Não era qualquer ouro não, tá? Era um tal de ouro de Ofir, que devia ser o melhor ouro da época. Sândalo, tá? Ela trouxe madeira de sândalo. Ele fez harpa, decorou o templo dele, tudo com essa madeira super cheirosa. E pedras preciosas. E o rei Salomão também queria dar algo muito valioso para ela, porque ela estava dando muita coisa para ele. Então, ele se ofereceu como presente para a rainha de Sabá. E ela ficou, chiquérrima, né? Beijinho no ombro. Ela se sentiu, mas ela pegou toda a comitiva dela e voltou para o reino dela. Toda cheia, né? Daquele jeito, cheia de estrelinhas, se sentindo. Mas uma coisa muito interessante, sabe? Me intrigou, não sei vocês. Prestem atenção nessa imagem da rainha de Sabá. Olhem aí na página do livro de vocês. No cinema, ela foi representada assim. Mas por eles, pelos povos africanos, ela é representada assim. E aí? É um desafio para vocês. O que vocês acham? Ela se parece mais com a do cinema? Ou ela se parece mais com essa desenhada por eles? Então, vocês vão ler, tá? Da página 160 a 162 e vão refletir. O que vocês acham sobre a rainha de Sabá? Ela era branca ou ela era negra? E aí, na aula, amanhã, vocês vão levar o tablet, o notebook, o material digital de vocês e a gente vai fazer a nossa tarefa em dupla na sala de aula. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Espero que tenham gostado.